Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Graça, para mim, é a misericórdia de Deus que alcança as nossas vidas num todo. Eu fui adotado pela graça porque eu vejo a graça de Deus na minha vida desde o dia que eu nasci. Então, eu nasci ali em Belo Horizonte, numa favela, na Vila São José, e muito cedo conhecendo a pobreza, conhecendo a escassez de alimento, e minha mãe sempre lutando, tentando nos educar da melhor forma possível, mas também não conseguia a melhor forma. E fui crescendo, conhecendo a criminalidade, e eu conheci a minha esposa, me casei com ela, conheci o Evangelho, aceitei a Jesus, e de repente eu escorreguei. E quando eu me deparei, me assustei, já tinha 8 anos que eu estava preso dentro de uma cadeia. Nos últimos 2 anos que eu estava preso dentro de uma cadeia aqui em Coronel Fabriciano, eu fiz um voto a Deus, porque eu senti que Deus falava muito comigo ali dentro daquela cadeia. Eu fiz um voto a Deus, e nesse voto que eu fiz a Deus, eu disse ao Senhor que eu estaria pregando a palavra dele até o dia que eu morresse, que eu ia aprender a tocar violão e tocar para ele na igreja. E eu disse também ao Senhor que eu voltaria ali dentro do presídio de Coronel Fabriciano para estar pregando a palavra de Deus. E o Senhor, ele ouviu o meu voto, e hoje eu faço tudo isso. Mas o que me chama mais atenção nessa minha caminhada foi um dia que eu estava em Belo Horizonte e eu estava com muita fome, que eu tinha fumado crack por mais de 3 dias seguidos, e eu estava dormindo debaixo da ponte, já tinha minha família, já tinha abandonado a minha família, e havia uns 3 dias que eu estava fumando crack. Eu entrei dentro da lanchonete e pedi uma pessoa para pagar um lanche para mim, ele não quis pagar. Pedi outra pessoa para pagar um lanche, ele não quis pagar. Pedi o proprietário para me dar um lanche, ele disse para mim voltar logo mais tarde, quando tivesse fechado o estabelecimento, que ele ia me dar um lanche. Então eu saí triste ali, caminhando, errante ali em Belo Horizonte, ali, perto da estação ferroviária, mais precisamente na rua Bahia. E eu caminhando de longe, eu vi um saquinho enrolado em alguma coisa, e eu fui aproximando perto daquele saquinho. Eu escutei uma voz falando comigo assim: hoje você vai comer a comida do lixo. E eu comecei a olhar para a minha vida e pensar: eu não preciso disso, eu tenho família, eu tenho casa, eu não preciso disso. E de repente eu cheguei perto daquele pão. Quando eu chego perto daquela sacola, não tinha identificado ainda que era pão, mas quando eu chego, eu identifiquei que era um pão, e esse pão, ele tinha algumas formigas passando por cima. Eu desenrolei aquele pão e joguei as formigas de lado, e vi aquele pão cheio de carne, e eu comecei a chorar. E o Senhor falou comigo dessa forma, que eu ia comer aquele pão ali naquele momento, porque no dia que Ele me pôs no meio dos príncipes do seu povo, no dia que o Senhor me exaltasse, que era para mim nunca levantar a cabeça, porque no dia que eu levantasse a cabeça, Ele ia me mostrar o pão novamente. Então eu comi aquele pão, e cheio de lágrimas, e de repente começou a brotar algo no meu coração, e eu pensei assim: eu vou embora para minha casa. E eu fui na estação ferroviária no outro dia e pedi uma pessoa para pagar a passagem para mim de trem, e essa pessoa prontificou em pagar para mim, e pagou, e eu entrei dentro daquele trem e vim para o Vale do Aço novamente, para Coronel Fabriciano. Chegando aqui, o inimigo já embolou a minha mente, e eu fiquei meio perdido. Desci ali para a prainha e comecei a fumar crack, e novamente fui preso. Nessa sequência de novamente que eu fui preso, já havia 6 anos que eu estava pagando cadeia, e agora fui condenado novamente por um roubo que tinha acontecido ali, para fumar crack, e já tomei uma condenação de 2 anos. Esses meio 2 anos que eu estava ali já preso, eu fiz o voto ao Senhor. Eu fiz o voto ao Senhor que se o Senhor mudasse a minha vida, eu ia sair daquele lugar e ia pregar a sua palavra. E ali dentro o Senhor ouviu o meu voto que eu fiz com Ele. Então, quando eu saí da cadeia,
próximo ao meu aniversário, eu saí da cadeia, a minha vida foi restituída. Deus me devolveu a minha família nas minhas mãos, a minha esposa, os meus filhos. Hoje eu sou presbítero da Assembleia de Deus, eu prego a palavra do Senhor aonde que eu vou pregar. Eu passo na rua, todas as pessoas me conhecem, alguns sabem da minha história, e a graça me alcançou. É isso que é graça. Hoje eu tenho a minha casa, eu vendo legumes na rua, na minha Belina. Hoje eu tenho minha casa própria, eu tenho meu lote próprio. Hoje eu faço faculdade de psicologia, minha filha faz faculdade de psicologia comigo. Hoje Deus me deu tudo de volta. Isso que é ser alcançado pela graça. Hoje nós fazemos um trabalho ali na cadeia de Coronel Fabriciano, porque há muitos anos atrás o nosso irmão Isaías sempre fez esse trabalho, há 29 anos fazendo esse trabalho nos presídios Fabriciano, Timóteo e Ipatinga, e muitas vezes ele estava ali dentro pregando a palavra de Deus, e eu ouvi várias vezes ele pregando a palavra, e hoje através do projeto dele nós conseguimos colocar ali dentro do presídio de Coronel Fabriciano uma rádio interna, aonde que todos os presos que estão ali conseguem ouvir a palavra de Deus sendo pregada através dessa rádio. Nós já ganhamos mais de 200 presos para Jesus ali. Tem mais de 80 presos ali dentro ali que são batizados e tomam Santa Ceia regularmente. Isso tudo para a glória de Deus. Isso que é graça. A graça, ela alcança, ela transforma. E é isso que o Senhor tem feito ali dentro da cadeia de Coronel Fabriciano. Levamos várias pessoas ali para estar pregando a palavra de Deus. Levamos ali até o pastor Júnior Calais para estar pregando a palavra de Deus ali no presídio Fabriciano. E esse mesmo projeto também nós colocamos ali no presídio feminino de Timóteo. E agora estamos também colocando ali no presídio de Ipatinga. É isso que é graça. A graça, adotados pela graça, é isso que a graça faz. A graça chega e alcança todos quantos deixarem ela alcançar.